Oi, pessoal! Essa época do ano é uma delícia, não é mesmo? E eu sempre começo a pensar em mimos, presentes, lembranças para dar aí para as pessoas queridas. Eu estava aqui fazendo os mimos de Natal e resolvi gravar para vocês. Eu trouxe para vocês com apenas uma receita, duas opções de presente. O primeiro seria esse porta-copos, que eu acho ótimo para deixar na mesa de cabeceira ou na mesa de trabalho mesmo, para colocar aí a garrafa, o copo e não estragar a sua mesa. E a outra opção, nós vamos utilizar a mesma base da receita do porta-copos, que é esse porta-objetos, que também é ótimo para auxiliar na organização dos ambientes. Vocês podem colocar joias ou coisinhas de escritório, né? Então, clipes, borracha, papel, enfim. É um porta-objetos, né? Então, a gente pode utilizar aí para colocar várias coisinhas e fica super charmoso na decoração da casa também. E o melhor de tudo é que os dois são super rápidos de fazer. A gente vai utilizar, então, a mesma receita, né? E vocês vão ver como ele é facinho e rapidinho da gente fazer. Vamos aprender? Então, vamos lá. Para os materiais, nós vamos precisar da agulha, né, de crochê, compatível com o seu fio de malha. O fio de malha vocês podem utilizar o que vocês tiverem em casa ou da preferência mesmo de vocês, tá? Então, o fio de malha, a agulha compatível com o fio. Depois, se vocês quiserem, tiverem alguma dúvida, deixa pra mim aí nos comentários como que escolhe o fio, né? Como que escolhe a agulha compatível com o fio. Se vocês ainda tiverem alguma dúvida com relação a isso, vocês me falam que eu gravo aqui pra vocês, tá? Mas vamos lá. Então, o fio, a agulha, uma tesoura, só pra cortar o fio, e a cola de silicone, pra gente fazer os acabamentos. A gente vai começar, então, primeiro o nosso trabalho com o anel mágico. Então, dá uma laçada aqui no dedo. Ao invés da gente entrar pelo centro do anel mágico, como se a gente fosse fazer o amigurumi, né? A gente pega aqui e faz assim. A gente vai fazer o falso ponto inicial. A gente vai simular um Vzinho aqui no início, pra ele ficar assim, né? Pra ele ficar perfeitinho aqui, esse início desse Vzinho, ó. Parece uma florzinha, né? A gente tem que simular esse primeiro ponto, porque senão ele fica muito diferente. Então, a gente vai entrar um pouco diferente aqui no anel mágico, ó. Dá a laçada aqui no dedo. Ao invés de vir aqui por dentro, então, a gente vai pegar o fio por fora, ó. Segura aqui com o dedão. Pega o fio por fora. E aí, entra no centro do anel e traz o fio que tá lá pra trás, ficando com duas laçadinhas aqui. Aí, a gente vai tirar a agulha. Vai ficar com essas duas laçadas aqui. E a gente vai entrar, então, a agulha na primeira e na segunda, de frente pra trás. Laça o fio e traz ele aqui pra frente. Ó. E aí, a gente simula aquele primeiro Vzinho. Tá vendo? E agora, a gente vai colocar os outros pontos baixos aqui. Eu preciso de, ao todo, 7 pontos baixos. Então, a gente vai colocar mais 6. Esse aqui já é o primeiro. A gente vai colocar mais 6. Um dos segredos do trabalho com fio de malha é que a gente precisa ter a pressão que a gente puxa, né, o fio, ela precisa ser igual em todos os pontos. Então, muita gente fala, né, que tem dificuldade de fazer trabalho com fio de malha, que acha difícil, né? Mas o segredo tá aí. Nessa pressão que a gente puxa, ela precisa ser igual para todos os pontos, para um não ficar, porque como o fio de malha ele tem elasticidade, né? A maioria deles tem um pouco dessa elasticidade. Então, se você puxar muito, ele pode ficar muito apertadinho, muito repuxado, né? Ou se você deixar muito solto, ele vai ficar muito folgado. Então, precisa manter a mesma pressão que a gente puxa para fazer os pontos, para eles ficarem todos iguais, tá? Deixa eu ver quantos tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais um. Então,
ó, sempre dá uma ajeitadinha na agulha, não deixa ela muito apertada, né? Dá uma puxadinha nela pra manter o mesmo. Aqui também é a mesma coisa, ó. Levanta um pouquinho a agulha pra deixar ela com a mesma pressão. Foram 7, a gente puxa. Aqui agora, nessa primeira puxada, não precisa puxar muito, porque vocês vão ver que conforme a gente for fazendo a próxima carreira, eles vão... Aqui vai abrir, então vai soltar o nosso anel mágico. Então não precisa fechar muito, porque depois a gente vai precisar apertar de novo, né? Pra gente fechar agora a nossa primeira carreira, aqui, a diferença do fio de malha, né, pra amigurumi, a gente não vai fazer ele em espiral, então a gente precisa encerrar a carreira e começar a próxima carreira, né? Essa é a diferença também pro trabalho do amigurumi. Então, a gente vai entrar, aqui foi o nosso primeiro ponto que a gente simulou, né, esse Vzinho aqui. Então, a gente vai entrar nessa alcinha que tá aqui em cima, né, nessa correntinha de cima, de trás pra frente. E a gente vai puxar a nossa alcinha aqui pra trás. E vai ficar assim. Como a gente vai trabalhar os pontos aqui em cima, então a gente não precisa simular essa outra partinha aqui. Só essa primeira alcinha já é o suficiente. Deixa essa alcinha aqui pra trás, que a gente vai prender ela. Só uma puxadinha aqui pra ficar um pouco menor. E agora, como a gente tá trabalhando o nosso trabalho em ponto baixo centrado, e o que que seria isso? É quando os pontos, eles são feitos no meio do V, no centro do ponto, no centro do Vzinho. Quando a gente faz o trabalho no crochê normal, a gente utiliza essa alcinha aqui, né? Pra fazer os pontos. Essa partinha aqui do ponto, né? A gente costuma fazer o ponto em cima dessa alcinha. No ponto baixo centrado, a gente não vai usar ela, a gente vai usar o centro do V, que seria aqui, ó. Nesse buraco. Ó, dá pra ver? O Vzinho aqui e o centro. Então, ao invés da gente utilizar aqui, onde a gente utilizaria no crochê tradicional, para fazer o ponto baixo centrado, a gente vai entrar aqui, no centro do V. Então, aqui, no nosso trabalho, a gente vai procurar o centro daquele Vzinho falso que a gente fez, que estaria aqui, ó, dá pra ver? O V e aqui o centro. Então, a gente entra sem nada na agulha mesmo, ó. Entra aqui no ponto e bem achar o buraco dele aqui atrás, ó. Foi. Agora, essa alcinha aqui, ó, que a gente trouxe pra trás, a gente engancha na agulha só pra prender ela. E aí, a gente vai continuar o nosso trabalho com o fio do novelo. E puxa ele aqui pra frente. Ó, viu como sai bem no centro do V? Puxa ela aí até a altura do seu ponto e fecha ele. É o nosso primeiro Vzinho, primeiro ponto. Nessa segunda carreira, a gente vai fazer, então, um aumento em cada ponto. Então, a gente vai finalizar ela com 14 pontos. Aqui a gente tinha 7, né? Então, a gente vai fazer 2 pontos dentro de cada ponto e a gente vai finalizar ela com 14 pontos no total. Então, aqui já foi o primeiro, agora eu venho no mesmo buraco e faço o segundo. No próximo ponto, outro aumento. No próximo ponto, outro aumento. E assim vamos até o final. E a gente vai ficar com 14 no total. Pronto. Finalizei aqui a carreira, com 14 pontos no total. Lembra que eu falei que o anel mágico ia abrir, ó? Então, agora é a hora que a gente vai fechar, porque a gente não vai mais utilizar, né? Essa carreira, então ela vai... A gente pode já fechar. Então, vem aqui no nosso fio que sobrou e pode puxar ele aí. Segura e aperta bem, pra deixar ele bem fechadinho.
pode puxar bem. Quanto mais fechadinho, mais bonitinho vai ficar. Foi? Ó. Agora, a gente vai fechar aqui a nossa próxima carreira, da mesma forma que a gente fechou a outra. Então, vem aqui de trás pra frente na alcinha de cima, correntinha de cima. Traz a nossa alcinha aqui pra trás. Procura o buraquinho do V. Engancha a alcinha aqui. Eu vou puxar um pouquinho pra ficar mais apertadinho. E agora pode trazer o fio aqui pra frente pra gente fazer o nosso primeiro ponto. Pronto. Nessa próxima carreira, a gente vai fazer um ponto e um aumento. Então, a gente vai ficar no total com 21 pontos nessa próxima carreira. Então, faz um ponto e um aumento no próximo. Vem aqui no Vzinho e vou fazer o aumento. No próximo ponto, a gente faz um ponto. No próximo, a gente faz um aumento. E assim, nós vamos até o final. Vai sempre ajeitando o ponto para eles ficarem sempre do mesmo tamanho, tá? O trabalho com fio de malha é super gostoso de fazer, mas ele precisa fazer com bastante paciência e atenção. Não dá pra querer fazer correndo na pressa, que aí pode ser que ele não vá ficar tão perfeitinho, tá? Pode ser que acabe ficando meio torto. Porque você tem que sempre ir medindo aqui os pontos para eles irem ficando todos do mesmo tamanho. Certo? Pronto, ó, finalizei a carreira aqui com meus 21 pontos. E agora a gente vai fechar aqui a nossa carreira novamente. Entra com a agulha aqui de trás pra frente. Puxa a alcinha lá pra trás. Dá uma ajeitadinha nele. Agora, como a gente já chegou no tamanho que a gente vai fazer o porta-copos, a gente vai fazer aqui em cima uma carreira de correntinhas. Pra ela ficar com esse detalhe aqui, né? Mais bonitinho do acabamento. E aqui embaixo também ficaria assim, ó. Então, ao invés da gente entrar com a nossa agulha no V, agora a gente vai entrar na alcinha mesmo aqui da correntinha. Então, pega a alcinha pra trás pra prender ela. E vamos fazer aqui agora uma carreira de correntinhas. Então, a gente não vai fechar o ponto aqui. A gente vai entrar com a agulha na outra alcinha. Puxa o fio e faz uma correntinha. Entra na outra alcinha, puxa o fio e passa aqui fazendo outra correntinha. Um ponto baixíssimo, né? Também. Entra aqui, traz o fio pra frente e fecha aqui na nossa alcinha. E vamos fazer isso por toda a volta. As correntinhas aqui também é a mesma coisa. A gente não pode puxar muito elas, tem que sempre puxar e dar uma soltadinha na agulha, ó. Puxa e dá uma soltadinha na agulha, para elas ficarem também do mesmo tamanho. Senão pode ser que dê diferença aí no resultado do seu trabalho no final. Ó, chegamos aqui na última. Agora, a gente vai simular aqui a finalização do ponto. A gente vai entrar, então, aqui na nossa primeira correntinha que a gente fez, de trás pra frente, pra gente poder simular o Vzinho aqui nessa. Então, puxa pra trás. Temos a primeira alcinha aqui do nosso V. Puxa um pouquinho aqui pra ajeitar.
Vem aqui por trás, ó, no ponto do lado, passa ele, vai sair com a agulha no mesmo buraquinho onde tá saindo o outro fio, ó. E aí, traz aqui pra trás. E pronto, ó. Se a gente fosse fazer o porta-copos, já estaria pronto. A diferença é que aqui, ó, deixa eu soltar de novo. A diferença é que quando vocês forem fazer o porta-copos, aqui, esse fio, você já pode cortar. Corta ele, não precisa ser muito grande, corta ele, e aí você vai entrar da mesma forma com um fio só. Como a gente vai continuar aqui pro porta-objetos, vou deixar os 2 fios, né? Entra ali, ó. E sai aqui. Certo? Então, se fosse o porta-copos, com um fio só, né? Depois que você corta, entra aqui, vem e volta no mesmo buraquinho. A gente, né, simula aqui o pontinho. E aí, dá pra ver que nem se sabe aonde que é, né? De tão perfeitinho que fica. Aí, depois era só finalizar, né? Puxa bem de novo aqui. Passa com... Vamos passar já, vai. Com esse fio aqui, né, do anel mágico, por dentro de alguns pontinhos pra gente esconder ele. Eu costumo passar bastante pra ficar bem preso mesmo. Mesmo depois passando a cola. Passa aqui quase que uma volta toda. Aí, ó, já vamos colar. Vem com a cola de silicone. Dá um pinguinho de cola aqui dentro, ó. Levanta ele aí. Dá um pinguinho de cola. Vem e corta. Bem rente. E aperta pra esconder ele. Aperta aí pra esconder. Tá vendo ali? A gente aperta pra ele ficar bem coladinho. Vê que daqui também não dá pra ver, ó. Foi? E aí, se fosse o porta-copos, então esse fio aqui ia estar solto, né? Você ia fazer a mesma coisa. Entra por alguns pontinhos aqui pra esconder o fio, coloca um pinguinho de cola e corta. E aí já estaria pronto. Assim. Certo? Agora a gente vai continuar aqui pra gente fazer o porta-objetos. Vocês vão ver que é super fácil, não tem muita diferença, tanto que a gente utiliza só mais uma carreira. A gente só vai subir uma carreira aqui e ele já vai ficar assim. Então, vamos lá. Depois que a gente entrou aqui com... Trouxe, né, a alcinha aqui pra trás. Como o nosso trabalho no início precisa ser os pontos simulados, né, pra eles ficarem bem bonitos e a gente não conseguir saber onde que foi o início, né? Você vai entrar, então, aqui, ó. Em qualquer um dos pontos, né, ó, tem esse aqui primeiro, entra no do lado, no Vzinho. Vai entrar no Vzinho e vai entrar nessa primeira alcinha aqui de trás também. Tá vendo que tem duas? Essa e essa. Essa, né? E essa. A gente vai entrar só na primeira. Vamos segurar aqui o nosso ponto. Pode dar uma puxadinha pra ele ficar mais apertado. Vou dar uma ajeitada aqui. Pronto. Pra não ficar tão solto. Aí a gente vai trazer o fio do novelo e passar por todas essas 3 alcinhas. E aqui vai ser o nosso primeiro ponto da altura.
passa, pega o fio do novelo e passa aqui por dentro. É o nosso primeiro ponto. Ficou meio solto, tá vendo que tá meio mole, né? Eu vou dar uma puxadinha nele e deixar ele mais apertadinho. Primeiro ponto. Aí, a gente vem de novo, ó, no meio do Vzinho e na alcinha aqui de trás. Traz o ponto e vamos fazer o segundo ponto baixo, na verdade, né? Não, então aqui o primeiro e aí o segundo. Agora, a gente continua. Entra no Vzinho, pega a alcinha lá de trás, passa aqui e faz outro ponto baixo. Terceiro. E assim nós vamos até o final da carreira com 21 pontos baixos. Aqui é a mesma coisa também, tá? Principalmente também na parte da subida dos cestos, né? A gente precisa manter os pontos do mesmo tamanho, porque senão ele dá uma diferença no trabalho. E aí ele pode ficar meio torto, o lugarzinho pode ficar mais frouxo. Por isso que normalmente os nossos primeiros cestinhos de fio de malha, eles não são aqueles cestinhos retos, bonitos, estruturados, né? Normalmente eles estão meio mole, meio murcho, meio pra dentro, né? Meio tortinho, porque a gente não tem, assim, essa prática e esse costume de deixar os pontos bem do mesmo tamanho, né? Então, você vem, dá uma mede mais ou menos, né? Onde que é a altura do seu ponto, para deixar todos eles do mesmo tamanho. Essa laçadinha aqui, a alcinha, também precisa ser mais ou menos igual em todos os pontos, para poder ficar bem certinha, bem bonita também. E aí, gente, também, se vocês quiserem fazer cestinhos maiores, né? É só fazer aumento na base, nessa base aqui que a gente fez. É só ir fazendo as próximas carreiras com aumentos, né? Você pode ir aumentar aí até o tamanho que você deseja fazer o seu cestinho. E depois, na altura, você vem subindo dessa mesma forma aqui, que a gente fez. Aí, é só subindo a altura, né, as carreiras. Você pode fazer porta-caneta, porta-pincel de maquiagem, né? Também ficaria bem legal. Pronto, ó, chegamos no final. Aqui o último ponto, então, como de costume, será simulado. Vou dar uma ajeitadinha neles aqui. Agora, a gente pode cortar o fio, como a gente já vai finalizar o trabalho. Então, se vocês fossem fazer ele um pouco mais alto, né? É só você finalizar aqui como a gente vai finalizar, só que sem cortar o fio, né? Vem assim, ó, sem cortar o fio. E depois é só subir as carreiras, como a gente fez aqui, né? Na primeira vez também. Como agora a gente já vai finalizar, então vamos cortar. Corta aí um pedacinho, não precisa ser muito grande, mas um tamanho suficiente pra gente poder simular aqui o ponto, ó. Então, eu cortei, puxei ele todo, né? E aí, eu vou entrar aqui de trás pra frente e vou trazer a alcinha aqui pra trás, ou o fio pra trás. E vou entrar aqui, ó, de trás pra frente, no mesmo buraco onde tá saindo o outro fio. E vou passar o fio aqui pra trás. Tá vendo que fica igualzinho? A gente dá uma puxadinha pra ficar do tamanho dos outros também. E aí, ó, ele fica bem certinho. A gente quase não percebe, né, aonde que foi feito aí esse ponto simulado, né, ponto falso. Pronto, finalizamos. Aí, agora aqui pra gente fazer o acabamento, a mesma coisa. Entra vai passando o fio por alguns pontos aí atrás. Puxar aqui pra deixar igual. Vocês viram que eu puxei e ele andou, né?
Então, entra aqui por alguns pontos. Nesse daqui, eu gosto de fazer um nozinho. Como que eu vou fazer, né? Então, eu entro, né, por um pontinho ali, deixo uma laçadinha e passo o fio aqui por dentro. Eu gosto de fazer um nozinho e vejo certinho a pressão aqui que eu vou puxar, pra não danificar o ponto aqui da frente também. Pra ele manter igualzinho. Ó, deu, né? Aí, agora a gente vem aqui por trás de alguns e traz o fio. Volta pra ver se tá igualzinho, se não danificou aqui na frente, se o tanto que a gente puxou não estragou, não. E passa de novo por mais um pouco. E aí, acho que tá bom, vai dar pra gente colar. Ajeita de novo. E pronto. Pra colar, então, mesma coisa. Levanta ele aqui. Põe o pinguinho de cola aqui embaixo. E corta. A gente corta e dá uma escondidinha nele ali, tá? Pronto. Não deixa passar aqui pra frente também, não. Pronto. E prontinho. O nosso porta-objetos está prontinho. Viram que é simples? Que com praticamente uma receita vocês conseguem fazer aí 2 opções de presente. Super fofos. Eu amei. O que vocês acharam? Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, então, deixa aí pra mim nos comentários que eu vou respondendo vocês. Um beijo e até a próxima!